Glória a Deus. Hoje é dia de ceiar, de sentar à mesa com o Senhor e cumprir aquilo que Ele pediu para que nós fizéssemos todos os dias das nossas vidas, até que Ele venha. Ele disse: façam isso em memória de mim, né? Façam isso todas as vezes que reunirdes em meu nome. Queridos, nós estamos como igreja num jejum de 40 dias pela nossa amada igreja. E eu vou ler um trecho de uma pessoa que jejuou durante 21 dias. E Deus enviou ali a resposta do jejum dela. Daniel capítulo 10, versículo 1. Você que pode. Vou ler aqui na minha Bíblia. No terceiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum. Até que passaram os 3 semanas. No dia 24 do mês, estando eu à borda do rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, cujo ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, e o seu rosto como relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz de muitas palavras eram como os estrondos de muita gente. A voz das suas palavras era como os estrondos de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram nada. Caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. Não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a sua voz e a voz das suas palavras. E ouvindo, caí sem sentido, em rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os pés, sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo estas palavras, eu me pus em pé. Tremendo, então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Amém? Glória a Deus. Esse texto ele é longo, eu gosto de ler ele quase todo para poder ministrar aos irmãos, e depois eu repito tudo que eu li de novo. Mas aqui eu só vou por finalmente. Daniel, ele proclamou um jejum em prol de uma situação, não pessoal, mas uma situação por causa de um povo de Israel. E ele rápido pediu para Deus um discernimento do que aconteceria com aquele povo, com aquela situação. E diz o texto que ele proclamou um jejum daquilo que era de costume ele comer. Até o óleo em que ele passava no corpo para poder se ungir, ele não usou. Não bebeu, nem comeu daquilo que era
algo que era costumeiro da vida dele, durante 21 dias. Após o 21º dia, e diz a Bíblia que no 24º dia do outro mês, o anjo apareceu a ele. Ele estava com os seus discípulos, seus companheiros, junto com ele, à margem de um rio, e ele teve uma visão. E ao ter aquela visão, ele viu um anjo de Deus, que veio trazer para ele um recado. E aqui ele descreve como eram os pés, como era a roupa, como eram os ombros, o que ele tinha vestido, como eram os olhos, como eram as suas palavras. E ele viu que aqueles que estavam com ele também não entenderam nada e temeram, porque viu que algo diferente estava acontecendo, fugiu de perto dele. Ao homem falar com ele, ele caiu com o rosto em terra e ficou com o rosto desfigurado, no sentido assim, né? Perdeu o seu semblante. Aquele homem tocou nele e falou assim, Daniel, fique de pé. Eu vim por causa das tuas palavras. Eu vim para poder aqui te passar aquilo que você pediu desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração dentro desta situação. E ele ali revela a Daniel e ele fala aquilo que aconteceu. Fala também que ele foi enviado para responder Daniel desde o primeiro dia em que ele jejuou. Então, ele passa a revelação para Daniel. Daniel, está acontecendo assim, assim, assado, vai acontecer isso, fica tranquilo, né? E deu, logicamente, a sequência daquilo que Deus tinha para Daniel, foi respondido, não é o texto que eu vou continuar. Mas, até chegar neste período em que aconteceu isso com Daniel, muitas vezes, queridos, nós proclamamos um jejum em prol da nossa família, em prol de uma situação no trabalho, em prol do nosso casamento, em prol da nossa igreja, em prol do nosso ministério, em prol de algumas coisas. E normalmente Deus responde. Então, uma das ferramentas do jejum é se abster de alguma coisa que nós temos costume de comer. Vou jejuar uma refeição, vou jejuar um tempo, vou jejuar um período da minha vida por dia para mim poder buscar a face do Senhor. Todo o jejum, ele tem um objetivo. Jejuamos e oramos porque queremos do Senhor algo, né? Queremos se achegar de Deus, se aproximar do Senhor. Jejuamos e oramos porque nós queremos uma resposta, queremos alcançar algo, uma bênção. Porém, o jejum, a finalidade do jejum para nós humanos é reservar um tempo da nossa vida para conquistar algo da parte de Deus. Porém, nós não conquistamos aquela conquistamos aquilo que nós queremos da parte de Deus. O jejum, ele nos aproxima de Deus, porque na nossa vida diária, você pode tentar lembrar aí, quanto tempo você orou ao Senhor durante esta semana. Então, uns orei de 1 hora, outros orou 2 horas, outros oraram 3 horas por dia, olha que bênção, outros 15 minutos, outros 10 minutos, mas o segredo do jejum é que quando você guarda aquele tempo para Deus, você se aproxima de Deus. E quando você se aproxima de Deus, as coisas são descortinadas. Aqui, para Daniel, como ele pediu algo para um povo, Deus deu ordem a um anjo para que pudesse levar esta notícia para ele. Normalmente o anjo que traz as boas novas não é o anjo de guerra, é o anjo Gabriel. Hoje, diferente da época de Daniel, como que Deus responde? Acima dos anjos está o Espírito de Deus. Então Deus usa
o Espírito dele para nos responder, e a resposta ela é rápida. Na época de Daniel, tinha que Deus enviar um profeta, enviar um mensageiro, ou ele se manifestar, ou ele enviar anjos, para poder dar as boas novas, ou para poder dar a resposta. Nos dias de hoje, ele usa a tua palavra e usa o Espírito Santo dele. Porém, queridos, como o inimigo das nossas almas, ele é astuto e muito inteligente, ele também quer ser reverenciado, adorado como anjo do Senhor, como o próprio Senhor. Embora ele seja um anjo caído, mas ele quer também realizar obras como a que Deus realiza e que os anjos realizam. E aqui nós vemos descrito que Daniel não aguentou ver a glória de Deus que estava naquele anjo. A hora que ele viu, né, aqui, talvez na sua passagem, na passagem que passou aqui, um homem vestido, né, que era um homem, né, um anjo, um ser, e a hora que ele viu aquele homem, ele viu que os olhos dele eram diferentes, as suas palavras eram diferentes, o seu semblante era diferente, a ponto dele não aguentar ver aquela pessoa, e ele se lançou com o rosto em terra, não por medo, mas por temor. Então, quando ele viu que aquilo era um ser divino, ele colocou o rosto na terra e ele adorou o anjo. O anjo, por não ser Deus, ele não pode ser adorado. E ele toca em Daniel, Daniel fica de pé, só sou mensageiro seu. Você não pode fazer isso, Daniel, você não pode ser adorado. E ele não aguentou ficar de pé, ele ficou de joelho e com as mãos ao chão, e o seu semblante desfigurado. O anjo toca mais uma vez nele e fala: fique sobre os seus pés. E ele sobre os pés, face a face com o anjo, ele foi e passou todo o direcionamento. O anjo caído, chamado Satanás, ele sim já quer ser adorado. Então, todas as vezes que nós proclamamos um jejum a Deus, a resposta vem através da palavra do Senhor, a resposta vem através do seu sacerdote, através de um discipulado, né? Senhor, envia o meu discipulador, que o meu discipulador possa trazer a resposta para a minha vida, a minha discipuladora possa trazer a resposta para a minha vida, porque nós entendemos que Deus usa o homem, a mulher, para poder responder uma situação que jamais ele viveu, ou talvez ele já viveu, ou uma situação que ele jamais esperava, mas de repente ele, como seu discipulador, ou seu pastor, a sua pastora, dá a direção certa. Olha, fique de pé diante dessa situação, erga a tua cabeça, nosso Deus está vivo, Ele é poderoso, Ele vai te ajudar, eu vim para poder te responder, que aquela oração, que aquela súplica, aquele pedido, chegou o tempo. Então Deus usa o homem, usa a mulher através do teu Espírito, logicamente o homem e a mulher que está dando liberdade ao Espírito Santo, para poder dar o direcionamento dele, para aquele que jejua em prol de algo. O inimigo das nossas almas, ele tenta fazer a mesma coisa. Então lá fora no mundo, ele vem como um espírito ruim e faz com que as pessoas se prostrem aos pés dele, faz com que as pessoas fiquem com o rosto desfigurado, faz com que as pessoas se morram de medo, faz com que a voz dele de mal faça com que aquela pessoa se sinta humilhado, não adorado. Faça com que aquelas pessoas se arrastem aos pés dele.
Por quê? Porque ele quer ser semelhante aos anjos de Deus, ele quer também refletir alguma glória, só que ele não tem glória, ele só tem coisas terríveis. Então ele usa a mesma artimanha para poder fazer com que as pessoas sejam cada vez mais dependentes dele. Dependentes através das drogas, da prostituição, dos vícios, das jogatinas, dos males, através da inveja, através dos traumas, frustrações, através das dores, através da solidão, porque eu estou só nessa situação, me sinto humilhado. Então ele quer fazer isso. Por quê? Porque ele tudo copia. Cuida de alguém que não é cristão, aquela pessoa está rastejando no pecado, aquela pessoa está escrava do mundo, aquela pessoa está completamente dependente de um ser maligno. E é notório, é patente para nós que conhecemos o bem e o mal. Então você vê que ela é uma escrava, até lá mesmo, e dependendo do lugar, vão falar assim, ó, ele é meu cavalo, ela é minha, né? Eu subo em cima, eu faço o que eu quero, porque ele depende disso. Agora, o anjo do Senhor, com todo esse resplendor, ele fala assim, fique em pé, Daniel, homem muito amado, eu vim por causa das tuas palavras, e é por causa das tuas palavras que eu estou aqui. Não sou como o mundo faz, quer que você rasteje. Não, o Senhor veio através do teu Espírito, e nesse trecho da mensagem Ele quer me usar para dizer para você que está diante dEle, clamando por algo, intercedendo por algo. Eu vim por causa das tuas palavras. Fique em paz. Lá embaixo ele diz assim, ó, paz seja contigo, Daniel. E por outra vez ele declara de novo, Daniel, paz seja contigo, Daniel. Então a palavra do Senhor para a tua vida é assim, ó, levante a tua cabeça. Estou prostrado numa situação, fique de pé diante dessa situação. Você é escolhido do Senhor. Você é filha, filho do Senhor. Homem, mulher muito amada. Por que você está prostrado nessa situação? Por que você está com o rosto desfigurado? Com o rosto, seu semblante não pode ser esse. Seu semblante tem que ser o semblante de paz, daquele que está regozijando-se, deleitando daquilo que Deus tem. Por que seu rosto está desse jeito? Por que você está tremendo de medo? Por que você está tremendo de medo? Por que você está numa situação semelhante a essa? E acontece muito semelhante, muito como aconteceu com Daniel. Tem vezes que nós estamos passando por um problema rodeado de pessoas. E as pessoas nunca que imaginam o que está acontecendo conosco. E muitos vê que há alguma coisa estranha. Então, perna para quem te quer. Na hora do problema, na hora do pepino, na hora que o chicote estrala, cada um parte para o seu caminho. E nós sempre ficamos só diante das nossas adversidades. Mas hoje você está na casa do Pai. E o Pai te diz, eu vim por causa das tuas orações, das tuas palavras. Aquilo que você pediu durante um período de oração. Ou aquilo que talvez você pediu hoje. Na época de Daniel, as circunstâncias que ele estava vivendo, e no local, na região que ele estava vivendo, não tinha livre acesso do céu para a terra. Então teve que ter uma guerra espiritual.
para que o anjo chegasse até Daniel. Hoje não. Hoje você está no lugar certo, os céus estão abertos a nosso favor, e o Espírito Santo dele está na terra, para poder dizer para você assim, ó, fica de pé, Daniel, levante a sua cabeça, marche diante dessa situação. Você não está nela somente para você morrer nessa situação, você está nela para poder ficar de pé diante dela. Você está nela para poder vencer esta aflição, esta situação. O Senhor, nesse final de tarde, início de noite, te diz: eu vim por causa das tuas palavras. Não temas, você é muito amado. Poxa, mas eu jejuei e orei por algo material. Isso. E o Senhor se importa por algo material, como se importa por tudo. Ele quer ver cada um dos seus bem. Nossa, mas eu clamei ao Senhor por causa de uma simples promoção. Isso, eu clamei por causa do meu ministério. Espera para o teu ministério, que o seu ministério vai arrebentar, vai romper, vai crescer. Aqueles que clamam ao Senhor, eu costumo não pedir muitas coisas para Deus. Eu peço mais para os outros do que para mim, porque eu estou debaixo de uma palavra dele. Estarei com você todos os dias, abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Então eu não preciso pedir para mim, eu peço para as pessoas, eu peço para os outros, porque se ele me abençoa e abençoa os que estão comigo, o que é mais preciso? Mas tem vezes que eu preciso, como um pastor, pedir para as pessoas, clamar pela igreja, fazer, porque quando eu peço para mim, é porque eu estou centrado num problema pequeno, terreno, numa coisa boba. Lógico que todo mundo quer coisas que são pequenas que eu digo aos olhos de Deus, mas pequenas, grande para o homem, pequeno para Deus. Então quando eu vejo que nada aqui tem mais valor, nada nessa terra tem mais valor do que agradar a Deus, esse é o meu sentimento. Então eu peço para mim, Senhor, ajuda ele, porque ele precisa de algo, ele precisa do suprimento, Senhor, e ele não sabe por onde arranjar o suprimento. Ele precisa sair do endividamento, ele não sabe por onde sair do endividamento. Ela precisa realizar esse projeto e ela não sabe como alcançar. Então ajuda. Ele não sabe, Senhor, como se livrar desta prostituição. Então ajuda, Senhor. Ela não sabe como se libertar daquele vício, Senhor. Então está no Senhor a libertação. Então ajuda eles. Mas eu já tenho entendimento, nada disso já me pega mais. Vício, prostituição, droga, que isso daí não é nada, queridos. Algo material, palpável, isso é consequência, vem no colo. Deus presenteia, vem de uma forma tranquila. Conquistas acontecem de uma forma tranquila, sem ter que correr atrás, perder noite, como que vai ser? Ai meu Deus, ai aflição, não. Tenho que conquistar algo amanhã. Hoje eu vou orar, hoje eu vou dar glória a Deus, hoje eu vou fazer a obra do Senhor, e amanhã, se tiver que acontecer, se for da vontade do Senhor, vai acontecer. Estou passando por luta e perseguição no trabalho, Senhor, coloco nas tuas mãos, Senhor, isso daqui não é nada. Resolve a situação, porque meu lugar, minha função é semear a preciosa semente. Então, Senhor, que eles recebam a preciosa semente. Minha função é semear. O meu salário, o meu galardão, a minha provisão vem de Ti. Então, isso fica para trás. Como Daniel, Senhor, eu preciso saber o que vai acontecer com esse povo, porque eu sei para onde eu vou, está tudo resolvido comigo, mas eu intercedo por algo, como uma mãe cristã, ou um filho cristão, uma filha, intercede pelos pais que não são. Senhor, eu sei que meu nome está escrito no livro da vida, mas os meus pais não sabem, Senhor, então tenha misericórdia. Porque está escrito, Senhor, se eu crer, eu e a minha casa viveremos, seremos salvos. Lógico que o contexto que diz isso era porque
aquele soldado que guardava aquela prisão, se algum bandido escapasse, ele morria, e toda a sua família ia ser também morto, crucificado, matado à espada. Mas ali, os homens de Deus dizem: fica tranquilos, você e sua família será salva. Então nós sabemos, eu e minha casa será salvo, Senhor, mas completa a boa obra. Estamos intercedendo pela nossa igreja, pelo avivamento, por curas, maravilhas, prodígios, céus abertos, louvores que encontram o coração do Senhor, que a nossa oferta suba diante do altar do Senhor. As coisas vão acontecer, mas para isso, você, Daniel, você, serva do Senhor, levante o teu semblante. Quem você pensa que adora? Um deusinho pagão, que não tem ouvido, que não tem olhos, que não tem boca, que não fala, que não te responde? Não, você tem que entender: eu adoro o Deus Criador, o Todo-Poderoso, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que eu adoro, aquele que eu vim reverenciar, vim ofertar aos pés dele, aquele que eu vim cantar louvores. Ele tem todo o poder a ele foi dado. E este Deus te diz: levante os teus semblantes, levante o seu rosto. Eu tenho para você o melhor. Não são os pardais que são alimentados por mim, os pássaros, os animais não são alimentados por mim, a não ser os domésticos. A natureza não é cuidada por mim. Se você acha que você não vai ser cuidado, você acha que você vai sofrer essa humilhação até quando? Descansa o teu coração, porque as suas orações foram ouvidas. Deus ouviu. Além dele ouvir, ele viu quem te humilhou. Ele viu quem pisou em você. Ele viu quem fala por trás. Ele viu quem tacou pedra em você. Ele sabe de todas as coisas. Talvez as pedras não te alcançou, mas ele te defendeu de pedras. Talvez palavras não chegou no seu ouvido, mas foram faladas. E não importa, porque a função do mal é falar mesmo. A função do mal é apedrejar mesmo. A função do maligno é agir contra. Por quê? Porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Então o que ele quer? Ele quer que você perca este nome escrito no livro da vida. De que forma? Fazendo pecar também. Amados, para você que fala: Senhor, eu quero viver livre desta aflição. Quero me ver livre desta vida errada. Suas orações foram ouvidas. Eu lembro que quando eu era jovem, assim, como o Guto é jovem, só não era tão bonito como o Guto, mas eu era pegador de namoradinha, né, de menininha. Eu pedi para o Senhor assim: Senhor, eu não quero conquistar mais nenhuma mulher, eu quero só essa, que era a Roseli. Não quero olhar para mulher nenhuma, eu quero ter o meu coração voltado só para ela e para o Senhor. Eu quero sentir nojo. Nesta época eu estava voltando para Jesus, então eu fumava um cigarrinho ainda. Quero sentir nojo pelo cigarro. Eu quero ter nojo de bebida alcoólica. Senhor, que eu venha ter isso. Foi uma oração que eu fiz lá e nesse dia eu estava orando justamente de rosto no chão. Eu quero isso, Senhor. Se o Senhor fizer isso, o resto da minha vida o Senhor dá continuidade. Queridos, se eu der uma piscadinha assim, querer ser charmoso para uma mulher velha, feia, banguela, ela fala assim: sai daqui, nojento. Lógico que isso não acontece, lógico que eu não vou fazer, mas no meu sentimento está isso. Se eu tentar beber alguma coisa alcoólica, coisa do tipo, eu não vou conseguir nem engolir, eu vou vomitar aqui. Cigarro, se alguém passa cigarro, fumando cigarro lá do outro lado da rua, eu sinto aqui. E eu tenho repulsa de cigarro. Deus ouviu a minha oração. E por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas aqui pedindo isso para o Senhor. Eu só quero ser liberto disso. Eu só quero a pessoa certa para mim me casar. Eu só quero a pessoa certa para mim viver bem. Eu só quero isso. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor.